de boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a Palavra de Deus com o Bispo Emerson Viana. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite de esfera da ação de Deus, que nos demarcou e que estenderá até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecido entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras, sem com isso nos gloriarmos das coisas já realizadas em campos alheios. Aquele, porém, que quer se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Muito bem, amados de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, o apóstolo está falando sobre a esfera da sua ação, da ação missionária, porque ele sabia que ele tinha os seus limites. Todo o ser humano deve saber, deve compreender que ele tem os seus limites, os pontos onde ele pode atuar, o ponto de esfera, até onde ele pode chegar. E o apóstolo Paulo jamais gostaria de ultrapassar a sua esfera de ação. No entanto, ele sabia que ele tinha que anunciar o Evangelho para todas as pessoas, para que todos recebessem a paz, a vida, a alegria de Deus no seu coração. E quando ele fala que ele não queria ultrapassar a esfera alheia, ele estava querendo dizer que ele não podia se voltar para as coisas além daquelas que Cristo nos preparou. Você sabe que todos nós temos um chamado, uma dedicação, todos nós temos um ministério, todos nós temos um chamado de Cristo para um determinado fim, para um determinado propósito. E toda vez que a pessoa ultrapassa esta esfera de ação, ela ultrapassa o mandamento de Deus, a ordem de Deus na sua vida. Em outro exemplo mais claro para você entender, por exemplo, a pessoa que usa de libertinagem, por exemplo, para pregar a palavra de Deus, ela está ultrapassando a sua esfera de ação, porque ela não pode agir desta maneira. Quando a pessoa ela deixa, por exemplo, de viver a palavra de Deus para se levantar contra as outras pessoas, ela começa a usar da palavra de Deus para acusar os irmãos. Ela está ultrapassando a sua esfera de ação. Quando a pessoa deixa de viver a verdade bíblica para viver a doutrina dos homens, ela está ultrapassando a sua esfera de ação. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos deixa claro que jamais nós podemos ultrapassar a nossa esfera de ação. Você tem um ministério, você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem um dom, você tem uma colocação pela qual Deus lhe preparou. Contudo, você tem que saber que acima de todas essas coisas, você tem um chamado de Deus, uma vocação para você ser cumprida. E por isso que a Bíblia diz que aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque é muito normal a pessoa, principalmente depois que ela se apodera de um cargo, de uma posição, de uma liderança, de ela se auto-vangloriar, achando-se que ela é alguém superior, que ela é alguém maioral, que ela é uma pessoa mais importante que as demais, quando a Bíblia diz que nós não somos nada neste mundo, A Bíblia chega a dizer que não é aprovado quem a si mesmo se louva,
e sim aquele a quem o Senhor exalta. Existem muitas pessoas que querem louvar-se a si mesmo. Elas não conseguem o louvor das outras pessoas, então elas querem se glorificar a si mesmo, se colocando como deuses nessa terra, como pessoas importantes, quando na realidade, sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus no nosso coração nós não somos absolutamente nada. Cristo, Ele é tudo em nós. Ele é todas as coisas na nossa vida. Ele que nos comanda, Ele que dirige os nossos passos, Ele que guia a nossa vida, Ele que nos conduz aos pastos verdejantes. E quão bem-aventurado é o homem que reconhece aqui que precisa de Deus. Quando a pessoa ela acha que ela já não necessita mais de Deus na sua vida, ela ultrapassa a sua esfera de ação. Ou seja, Deus colocou, por exemplo, para ela agir de uma determinada maneira, e ela age de uma outra forma totalmente diferente. E aí vem os maus testemunhos, aí vem as obras da carne, aí vem aqueles procedimentos que fazem os irmãos se escandalizarem com o Evangelho. Quantos irmãos escandalizados com o Evangelho? Olha, hoje eu fiquei muito surpreso porque me ligaram várias pessoas, né? Você sabe que constantemente nós temos dado um telefone aqui no ar, e também pelas outras emissoras que nós fazemos programa, e tem sido inúmero o número de pessoas que nós temos atendido. De manhã até de noite estamos ali atendendo as pessoas. E quantas pessoas eu atendi hoje escandalizadas com os ministérios, com as igrejas que têm passado, falsos pastores, né? Infelizmente, fantasiados, homens que não são dignos de ser chamados homens de Deus, mas que estão ali fantasiados de pastores, apenas com um objetivo, com o intuito de enganar o povo, de tirar dinheiro das pessoas, só para satisfazer os seus desejos, só para satisfazer a sua ganância, né? Homens que colocam metas no seu coração, sem muitas vezes consultar a igreja, então determinam que vão comprar tal coisa, que vão fazer programa em tal emissora, que vão pegar tal coisa para fazer, sem saber se o povo tem condição ou não tem de fazer isso. Depois é fácil, né? Chega lá na hora da reunião, explora todo mundo, coloca envelope ali na vida da pessoa ali, para ela trazer um sacrifício, né? Porque é um sacrifício, não deixa de ser um sacrifício. Tudo que a pessoa faz além dos seus limites é um sacrifício. Às vezes a pessoa ela pensa que sacrifício é só aquele da lei, né? Que a pessoa fazia, os votos, as campanhas. Não. Toda vez que a pessoa ela se sente coagida a dar uma oferta, toda vez que a pessoa ela é colocada a dar mais do que ela pode, ela está fazendo um sacrifício. E são homens que agem desta maneira. Eles procedem acima da sua esfera de ação. Deus colocou-os não para isso, porém para satisfazer os seus prazeres, para satisfazer as suas vontades. São homens que estão ali, né, oprimindo as ovelhas de Cristo. Quantas pessoas, né, pastora Silvia, nós atendemos nesta semana, pessoas nesta situação, pessoas que poderiam estar muito bem nas religiões, nas igrejas, nos lugares que frequentam, mas por encontrar homens que agem acima da sua esfera de ação, essas pessoas estão ali presas, oprimidas, angustiadas por pastores que decidem as coisas, determinam as coisas, e para satisfazer os seus desejos, eles limpam as ovelhas, né? Que é fácil, né? Depender das outras pessoas para conquistar as coisas. E, por exemplo, a pessoa vai lá, compra alguma coisa muito acima das condições dela, e depois começa a explorar o povo, né? É fácil isso para o pastor, né? Para o falso pastor, porque aí chega lá e começa a impor na vida das pessoas que elas têm que fazer, e enchendo as pessoas de ganância, dizendo: olha, nós não podemos perder isso, gente, nós não podemos perder aquilo. E tadinho, né? O povo tão enganado, mal sabe que voltou aos sacrifícios, mal sabe que voltou às velhas campanhas disfarçadas, né? Porque são campanhas disfarçadas. Pessoas muitas vezes elas fazem campanhas disfarçadas. Não, aqui não tem campanha não, mas acabam levando
as pessoas a fazerem esses inúmeros sacrifícios que somente trazem tristezas e decepções na vida das ovelhas. É verdade, Bispo Emerson, e é muito triste relatarmos isso, é muito triste ouvirmos isso, principalmente advindo de ovelhas, né? Ovelhas tristes, ovelhas que muitos já foram decepcionadas em tantos lugares e mais uma vez sendo decepcionadas. É muito triste isso, porque quando nós damos a nossa vida para servirmos a Deus, é como o Senhor mesmo dizia aí, lendo esta passagem maravilhosa que o apóstolo Paulo fala do limite da esfera de ação do ministro de Deus, né? Do pastor, da pastora, do bispo, não importa o título, mas daquele que está levando a palavra, daquele que está incumbido no ministério de pastorear as ovelhas de Cristo, de levá-las aos pastos verdejantes. E, no entanto, por infringirem, por ultrapassarem os limites da sua esfera de ação, aí começam-se os escândalos, aí começam-se isto que o Bispo Emerson acabou de dizer, os sacrifícios, né? Os sacrifícios, as ordenanças, as palavras que trazem o pesar no coração. Então, quantas pessoas, como bem disse o Bispo Emerson, não somente a ele procurou hoje, como a mim também, e vem nos procurando durante todos esses dias, né? Mas essas pessoas estão sofridas, essas pessoas, elas estão tristes, estavam, né? Porque até o momento que encontraram a palavra, encontraram uma opção, vamos dizer assim, delas continuarem crescendo no amor e na graça de Deus. Porque no momento em que elas começaram a ser oprimidas, as ovelhas sentem, né? Você é ovelha também, você sente, todos têm sensibilidade. E tudo isso por causa de ultrapassar o limite da esfera de ação. Então a pessoa começa a infringir as normas, ela já ultrapassa todos os seus limites, ela não respeita mais as pessoas, não respeita, passa por cima dos sentimentos de todos, não é? E acaba, como dizia o Bispo Emerson, querendo levar tudo sozinha, achando que ela pode dirimir as coisas e depois o povo que paga, né? O povo que paga o pato, como diz o ditado, né? O povo que leva a coisa, que vai atrás de tudo e corre atrás. E principalmente o que nos entristece muito o coração. E Deus fará isso, né? Por causa da sua justiça. Ele mostrará a verdade ao coração de todos, porque quantos estão sendo enganados? Quantos estão sendo enganados, muito enganados, para fazerem hoje sacrifícios, fazendo sacrifícios nos dias de hoje. Por que estão fazendo sacrifícios nos dias de hoje? Porque estão usando até mesmo de mentiras, inventando coisas e dizendo, olha, agora é você, vamos junto, vamos lá, agora você precisa fazer. E essas pessoas, coitadinhas, em cima dessas mentiras, estão correndo atrás de uma coisa, não é, Bispo Emerson? Que é infundada, não é? É verdade, porque, pastora Silva, olha, uma coisa tem que ficar clara. Está escrito ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns já fizeram no passado e pereceram pelas mordeduras da serpente. Então, Deus é contra sacrifício, Deus é contra a prova. A pessoa não tem que fazer um sacrifício hoje, não tem que fazer prova. E sacrifício não é só quando a pessoa diz, vamos fazer um sacrifício. Mas a pessoa não usa esse nome. Mas quando a pessoa diz assim, olha, você tem que fazer um esforço esse mês, você tem que fazer o impossível esse mês, ela está levando a pessoa a fazer um sacrifício. E o que acontece? É como no passado a pessoa é iludida, né? Iludida com promessas. Olha, se você fizer, Deus vai te dar a bênção. Se você fizer, o seu sonho vai se tornar realidade. Você tem que fazer, porque se você não fizer, a vitória não vai você não vai alcançar a vitória. Então, o que acontece, pastor Silvio? Não que nós sejamos contra a oferta, né?
O dízimo é bíblico, a oferta também é bíblica. Existem pessoas lá que, por exemplo, esses dias mesmos ali na comunidade cristã, tem pessoas ali chegando, olha bispo, eu vou ajudar com tanto, eu vou semear tanto. Ou seja, a pessoa, na medida do limite dela, ela vai e dá a sua oferta. Então, isso é bem-vindo. Claro. É uma coisa de amor, é uma coisa que a pessoa semeia ali de todo o seu coração. Agora, o que não pode acontecer é uma pessoa, um líder religioso chegar e ele investir em tal coisa e achar que o povo tem que pagar a conta. Porque é fácil, né? É fácil chegar. E a pessoa, pior de tudo, pastora Silvia, é que a pessoa, sem perceber, ela faz sacrifícios, ela está ali se doando totalmente para essas coisas e sem perceber que assim ela vai estar debaixo de maldição, porque o sacrifício é maldição. Por isso que tem hoje pessoas aí doentes, pessoas problemáticas, pessoas desempregadas, pessoas com a vida financeira totalmente destruídas. É a mesma coisa. Esses dias eu estava conversando com alguns membros já da comunidade cristã Amor e Graça, colhendo os testemunhos de pessoas que estavam assim, estavam vivendo uma vida financeira assim, como se fosse uma vida de maldição. E pior de tudo, conhecendo a palavra da graça de Deus e vivendo debaixo de uma maldição. Tudo, as portas todas fechadas, as pessoas não conseguiam emprego, pessoas com as dívidas aumentando. Pessoas até passando privações de coisas de primeira necessidade. Sim. Passando fome. Por exemplo, a verdade é essa, sem nada. Nós temos membros ali que o telefone estava cortado. Então? Você cortou o telefone, não conseguiu pagar a conta do telefone. Por quê? Por causa dos sacrifícios. Né? Fazendo sacrifício, fazendo campanhas enrustidas, enganadoras, né? Dizendo para a pessoa que se ela deixar, que ela não comprasse algo para ela naquele mês. Olha, não compre isso para você neste mês. Dê aqui para suprir este outro lado. Para suprir o nosso prazer, né? Para suprir aquilo que nós estipulamos como meta. Ou seja, interessante, né? Não é colocado, muitas religiões fazem assim, elas não colocam para o povo, que tem igrejas ainda que abrem, né? Olha gente, vamos investir isso aqui, dá para fazer, não dá, consulta ali o povo, né? As pessoas decidem, mas não, a pessoa vai e depois o povo paga a conta, né? É a mesma coisa aquela pessoa que vai almoçar com o chefe, né? Sabe que o chefe vai pagar mesmo, ela abusa, fala, agora eu vou comer até passar mal aqui, porque ele vai pagar mesmo, então quanto mais eu comer, mais ele vai pagar, mas não tem problema, ele que vai pagar a conta mesmo. Então a pessoa, ela exagera, ela extrapola, né? Ou seja, ela age, como o apóstolo Paulo diz, acima da sua esfera de ação, e nós não podemos agir assim. Não é assim. O apóstolo Paulo, ele tinha um zelo também por isso, ele sabia a esfera que ele podia atuar, ele sabia que ele tinha os seus limites. Sabe por que ele escreve isso, pastor? Porque ele era o apóstolo. E às vezes a pessoa podia pensar, bom, se ele é o apóstolo, ele faz o que ele quiser. E nós temos que obedecer, porque Paulo sabia. Olha como é que Paulo era um homem de Deus, né? Ele sabia do poder persuasivo que ele tinha. Porque todo líder tem esse poder. O líder, ele tem poder. Se ele quiser fazer com que todo mundo vista a roupa azul, ele faz. Entendeu? Ele tem esse poder. Ele começa a tirar ali contexto, pretexto fora de contexto, usa ali várias frases bíblicas e chega ali a conclusão, todo mundo tem que usar azul, a partir de todos os membros vão usar azul. Ele usa esse poder que ele tem. E Paulo diz, olha, não é lícito fazer uma coisa dessa. Você não pode usar o seu poder, a sua autoridade para enganar as ovelhas. Por isso que ele diz, aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, coloque Deus como exaltado, como Senhor, como Deus da nossa vida. E você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesta noite, olha, uma coisa eu falo para você: se você não parar com esses sacrifícios, com esses votos, com essas campanhas, com esse negócio, com esse desespero, essa ganância financeira, você nunca vai ser alguém feliz, completamente feliz na sua vida. Como eu falei anteriormente, nós não somos contra a oferta. É bom que você semeie na sua igreja, que você dê a sua oferta de amor, contribua mesmo. Eu como membro da igreja, eu sempre contribuí, sempre ajudei, sempre fiz o meu melhor ali para cooperar, porque nós amamos a igreja como a casa, né? A pessoa tem a sua casa, ela quer comprar uma televisão nova, ela quer comprar, ela quer mudar o piso, ela quer mudar o azulejo, ela quer ver a sua casa bonita. Então isso é bom. É bom que você ame a igreja e você faça tudo para ajudar a sua igreja. Que você seja fiel no seu dízimo, porque o dízimo é bíblico. Agora, pelo amor de Deus, fuja das campanhas dos votos, porque senão você vai estar terrivelmente debaixo de maldição. Exatamente. Existem muitos ministros, né,
ministros que já se colocaram em, vamos dizer, em censura diante de Deus, né? Deus já o censurou, como diz aqui o apóstolo Paulo. Ele fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 3, ele diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Existem muitos ministérios sendo censurados, e é isso que muitas pessoas não compreendem. Elas pensam que às vezes outros estão censurando. Não somos nós quem censuramos a nada, mas o próprio Deus censura. E há essa probabilidade? Claro que sim, está aqui na Bíblia. Um ministério pode ser desqualificado para a boa obra? Claro que sim. Basta a pessoa desprezar a graça de Deus. Como diz aqui em 6:1, que nós não podemos receber a graça de Deus em vão. E tem muitas pessoas que, infelizmente, nós falamos isso com tristeza no coração, receberam a graça de Deus em vão, jogaram fora, deixou-se ir pelo ralo por causa do seu belo prazer, né? Das coisas deste mundo, por causa da glória deste mundo, por causa da fama, por causa dos seus castelos. Então, a graça de Deus, ela se deixou de existir na vida dessas pessoas. E se deixa de existir na vida, não adianta existir nas palavras. Precisa existir na vida. Porque a graça de Deus é vida. A graça de Deus não é uma teoria para ser explicada, é uma vida para ser vivida e ser um modelo para todos aqueles que queiram viver debaixo da soberania de Deus. Então é muito importante, Bispo Emerson, que todos compreendam isso, porque eu sei que neste momento nós sabemos que tem milhares de ouvintes que pertencem a diversas denominações. Nós aqui não estamos falando mal de denominações, de pessoas, de jeito nenhum. Quem somos nós? Aliás, nem é um papel de um pastor, de um bispo, ir a uma rádio falar mal de outras pessoas. Isso não condiz com o papel de cristianismo, sendo que o cristianismo diz amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Agora, nós estamos aqui alertando do que pode acontecer quando se ultrapassa o limite da sua esfera de ação. Pode acontecer? Pode estar na Bíblia. Nós estamos aqui expondo para você que um ministério pode ser censurado por Deus. Pode ser censurado quando a pessoa recebe a graça de Deus em vão, recebe a palavra de Deus em vão, quando ela deixa de ter a soberania de Deus em primeiro lugar e começa a agir por si mesma, pela sua mente carnal. Então há um desvio da verdade e tudo cai por água abaixo, não é? Então nós estamos aqui com sinceridade do coração, porque a comunidade cristã em Amor e Graça, ela tem um compromisso com a verdade para você, de levar esses conhecimentos de Deus, porque é como nós dizíamos em outro programa, no domingo último, nós fazíamos esse programa e o Bispo Emerson, me recordo muito que ele colocou muito bem, dizendo que nós temos que servir a Deus e não a homens. Nós não podemos ser idólatras. Nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração para que as nossas orações sejam respondidas, para que você seja uma pessoa bem-sucedida no que você realizar. Então é muito importante você se colocar debaixo da soberania de Deus, não é? Exatamente. Como uma participação na outra emissora, eu me lembro, a pastora, se eu está atendendo uma pessoa e ela gostando do programa, adorando, e a pastora assim, olha, vai lá na igreja. Não, mas eu não posso ir, né, pastora? Assim, é verdade. Eu não posso ir porque a igreja aqui não deixa que eu vá. Não, mas a senhora não está gostando. Tô. A senhora está feliz na igreja? Não, não estou feliz. Mas então, mas é que eu não posso, né, pastor? Não, inclusive eu perguntava a ela, bispo, me fala, a senhora sabe me dizer onde está na Bíblia que a senhora não pode estar visitando outra denominação, conhecendo mais um pouco da palavra de Deus, porque afinal de contas, ela não estaria indo a outro lugar, ela vai a um lugar onde se prega a palavra de Deus. E ela disse, não, na Bíblia eu não sei onde está escrito, inclusive eu não concordo com isso. Só que ela batia na tecla que as pessoas ali, os seus líderes, iriam pegar no pé dela, né? Então. Iriam pegar no pé dela porque ela teria ido visitar outra denominação. Então veja, as pessoas estão escravas de doutrinas de homens, escravas de invenções. Isso é muito triste. Inclusive eu conheci um líder religioso, aliás, conheço um líder religioso, que ele me falava isso um tempo atrás. Ele dizia assim, olha,
O povo é fácil de enganá-lo. Se você chegar e começar a difamar uma pessoa, todo o povo acredita. Aí, né? tá vendo? Ele falou um tempo atrás, ele conversando comigo, esse líder falou isso pra mim. Falou, olha, a coisa mais fácil é você enganar o povo. Chega ali, mente sobre uma pessoa, difama uma pessoa, todo mundo... Ele falou usou até essas palavras, o povo é bobo. O povo todo acredita nessas coisas, né? Porque então, a pessoa, ela não vai perguntar, ela não vai checar os claro, fatos. Ela vai pelo que ela ouve. Eu apenas, cansei né? de pregar isso quando eu era de outro ministério. Eu cansei de falar isso, gente, vocês têm que analisar as coisas. Só analisar. Se ela pensar um pouquinho, olha, se ela analisar um pouquinho, se ela recordar os fatos, ela vai ver que, né, ela vai ver que a mentira, ela é clara, né? Quando a pessoa mente, a coisa fica clara. É só ela começar a juntar uma coisa com outra, ela vai ver que não bate, né? Não bate. Tem alguma coisa errada, mas quando a pessoa ela não quer enxergar, aí realmente é difícil, né? Uhum. Como a senhora disse, quando a idolatria existe no coração, aí pronto. A pessoa não consegue enxergar essas coisas. Então ela vai pela mente das outras pessoas, ela vai pela cabeça dos outros. Então as pessoas idolatram placas de igreja, elas idolatram seus líderes religiosos, elas idolatram o seu pastor. E não pode, amado ouvinte. Olha, você tem que ter um único Deus como seu Senhor. Sabe, toda a sua adoração tem que ser a Deus. O respeito, sim, àqueles que estão investidos de autoridade para instruir você, merecem, mas o respeito até o momento em que se dão ao respeito, né? A pessoa às vezes não está nem se dando ao respeito. Como é que vai ser merecedora de respeito? Não é? Ela não se dá o respeito porque ela não está no limite dela da ação, né? Ela está ultrapassando aquilo, está oprimindo a você, tá? Então você não tem que respeitar. Não tem que respeitar, assim dizendo, como essa amada ouvinte que o Bispo Emerson citava, que eu atendi essa semana. E ela dizia, não, pastor, eu creio que não tem problema. Eu estou até sentindo no meu coração, a palavra tocou no forte no meu coração. Eu gostaria de estar ouvindo um pouco mais, mas eu não posso ir aí. Ela está respeitando o líder religioso dela. Por que respeitar o líder? Tem que respeitar a Deus. Em primeiro lugar, tem que respeitar a Deus, não é ninguém, não. Então são absurdos como esse, que a pessoa tem que estar atenta, que a pessoa tem que observar, para não cair nas ciladas, né? Dessas vidas. Olha, nós temos uma esfera de ação, nós temos um limite. Eu sendo bispo, pastora Silvia, nós temos o nosso limite. As ovelhas não pertencem a nós. As ovelhas não são propriedades exclusivas minha. As ovelhas são propriedades exclusivas do Senhor Jesus. E se eu levar o povo a me idolatrar a pastora Silvia, idolatrar a comunidade cristã Amor e Graça, eu certamente vou ter uma igreja fanática a mim, uma igreja que eu vou fazer tudo e essa igreja vai respeitar. No entanto, não vai existir poder de Deus nessa igreja. Nem ministração de nem anjos. Ministração de anjos, porque nessas coisas Deus se retira. Não há mudança. A pessoa, ela tem uma melhora por ter conhecido a palavra da graça, mas não sai disso. A pessoa não sai disso. Agora, quando a gente leva o povo, pastora Silvia, a amar, idolatrar e respeitar a Deus, aí o poder começa a operar. Por isso que na comunidade cristã Amor e Graça nós temos visto maravilhas, o poder de Deus, nós temos visto transformações, testemunhos, e são testemunhos todo dia. Liga alguém dando testemunho, contando as suas bênçãos, contando as maravilhas, está acontecendo milagres. Olha, libertação de vício. Nós temos uma abençoada que foi na igreja, segunda vez que ela foi na comunidade cristã Amor e Graça, fumando há 30 anos. 30 anos, nunca conseguiu parar de fumar e conseguiu se libertar do vício. Tá vendo? Pessoa que chegou ali na comunidade de São Miguel ali a primeira vez, no domingo passado, na quarta-feira também abandonou o vício, né? Uma coisa assim, e outras coisas maiores, pessoas que foram curadas de enfermidades, pessoas que não tinham mais dinheiro, estavam com a sua vida financeira totalmente parada, de repente começou a aparecer serviço, começou a aparecer o trabalho e a pessoa está prosperando. Então, são bênçãos, são ministrações de anjos. Mas por que isso acontece? Porque Deus age, meu irmão, minha irmã, na sinceridade. Quando você é sincero diante de Deus, quando você é alguém que ama a verdade, você é aquela pessoa que procura viver a verdade, então a bênção de Deus se manifesta na sua vida e se manifesta na vida de todos aqueles que recebem esta palavra. É maravilha, Bispo Emerson. Se manifesta na vida daqueles que são fiéis a Deus.
O segredo do sucesso da sua vida, a chave do sucesso, é você ser fiel a Deus, é você servir a Deus de todo o seu coração. É como o salmista Davi dizia: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E na comunidade cristã Amor e Graça você aprende a agradar a Deus e não a homens. E assim você, claro, você terá sempre os desejos do seu coração realizados. Você quer aprender mais sobre isso? Precisa estar presente ali, não é, Bispo? Exatamente. Olha, você quer se libertar de homens, de escravidão, de jugo religioso? Então, você é o nosso convidado para estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça.